Fala pessoal, aproveitando a estreia de O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, nós resolvemos fazer um vídeo que mostrasse justamente a evolução dos efeitos visuais ao longo dos anos. E O Exterminador do Futuro 2 também ajudou na construção desses efeitos visuais que são usados até hoje. Vem que eu te explico. Nos filmes antigos não existiam computadores para serem usados efeitos visuais, então os cineastas criavam artifícios, truques para uma espécie de efeito especial na tela e dava muito certo. Charlie Chaplin foi um dos precursores. Ele usava telas pintadas em um vidro para que casasse certinho as cenas engraçadas em que ele estava em perigo. Era muito criativo. Muitos filmes antigos utilizavam a perspectiva, como no caso do ator Harold Lloyd, o cenário montado na altura certa para o ator escalar, porém em um prédio do outro lado da rua. Conforme a posição da câmera, o cenário se encaixa nos prédios da rua. O humorista Buster Keaton usava na década de 20 e 30, além da perspectiva e truques de câmera, engenheiros que projetavam cenas perigosas. Tudo era matemático. Um erro e poderia custar a vida do ator. O stop motion em King Kong elevou as técnicas visuais a um novo patamar. Um boneco de poucos centímetros dividia a tela com atores reais, deixando maravilhado o público que não sabia dizer onde acabavam os efeitos e começava a realidade. O cinema vivia à base de truques, não tinha computador para ajudar na criação dessas cenas visuais. Mas foi no final dos anos 70 que um diretor resolveu criar os efeitos especiais para a telona. Ainda não existiam muitos computadores para isso, então ele criou uma espécie de maquete para tentar criar cenas novas e também mesclando com o uso do computador. E não é que deu certo? Antes de Star Wars, os filmes de ficção científica eram considerados pouco lucrativos para a indústria cinematográfica. Mas o longa de George Lucas provou o contrário em 1977, ao conquistar 6 prêmios no Oscar, ao trazer inovações que impressionam até hoje, com o uso de bonecos, computadores e desenhos, elevando a tecnologia do cinema com os efeitos visuais. Nos novos filmes da franquia, as técnicas são as mais perfeitas do cinema, e agora usando o chroma key, que é a tela verde de fundo. Os computadores mais modernos impedem que os atores se envolvam em qualquer cena de perigo, facilitando a vida de todos. Mas para chegar nessas técnicas utilizadas até hoje, muitos diretores precisaram criar as suas próprias técnicas. E eles fizeram isso em testes de verdade, valendo, no cinema. É o caso de O Exterminador do Futuro 2, que deixou sua marca no cinema com o avanço da computação gráfica e o efeito morphing. James Cameron utilizou a técnica inédita no personagem T-1000, um robô de metal líquido. Tudo era feito em tamanho real, com o rosto do ator Robert Patrick em moldes em bonecos e também em tamanho real. Assim, as cenas de destruição pareceriam de verdade. O efeito virou uma sensação sem precedentes na época. Mas foi em Jurassic Park que finalmente os personagens digitais receberam um acabamento realista. O diretor Steven Spielberg chegou a fazer testes para filmar as cenas dos dinossauros em stop motion, mas em seguida foi convencido de que a computação gráfica tinha evoluído o suficiente. Para se ter uma ideia do avanço trazido pelo longa, basta comparar os dinossauros com o Exterminador de Metal Líquido feito por James Cameron 2 anos antes. Com isso, podemos dizer que a década de 90 foi a grande responsável pela maior evolução dos efeitos visuais do cinema. E tem mais duas produções que contribuíram de uma forma absurda a essa evolução nas telonas. O primeiro, Toy Story, foi uma revolução no cinema, já que o longa foi o primeiro produzido totalmente de forma digital, com pouco uso de bonecos e desenhos feitos à mão. Matrix também revolucionou pelo efeito bullet time, do personagem Neo desviando de tiros,
Essa tecnologia foi desenvolvida ainda na década de 90 e consiste em filmar uma cena utilizando diversas câmeras, dispostas em um círculo e disparadas de maneira sequencial. Hoje o cinema usa e abusa dos efeitos visuais, é claro, principalmente nos filmes de ação e agora nos filmes de super-heróis. Poucos filmes produzidos atualmente podem abrir mão dos efeitos especiais, afinal de contas, com essas técnicas é possível criar mundos totalmente à parte que se tornam inesquecíveis para o público, principalmente nos filmes de ação e de ficção, eles são super presentes. Até para a construção de atores é feito um trabalho incrível, como transformar Chris Evans, com seu porte físico gigante, no frágil e magro Steve Rogers. No início foi usado um dublê de corpo, mas não foi o suficiente, já que ninguém poderia reproduzir corretamente os movimentos originais do ator, e por isso as cenas pareceriam um pouco esquisitas. Como uma última tentativa, decidiram utilizar tecnologias digitais para reduzir o ator. Cada cena foi meticulosamente rodada de ângulos diferentes para tornar isso possível. O resultado ficou perfeito. E hoje esse recurso é usado em vários filmes, mesmo que o ator não esteja nem vivo. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Não esqueça de assinar o nosso canal e também dar aquele like para ajudar a gente. Abraço para você e até o próximo programa.